Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou o Head do time jurídico da AWZ e hoje nós vamos falar sobre as novas modalidades de contratação de assessores. Você vai entender como você deve operacionalizar e como você vai contratar assessores com vínculo societário, PJ ou CLT. Com o início da nova resolução 178 de 2023 da CVM, a gente teve muitas alterações no setor, entre as quais a gente vai abordar em diversos textos e vídeos ao decorrer do semestre. Hoje o nosso enfoque é nas modalidades de contratação. Anteriormente ao início da vigência da nova resolução, a única forma de você se vincular a um escritório era societariamente, ou seja, você se tornando um sócio ou associado. E aqui reside um risco. Hoje, basicamente, 70% do setor está associado a um escritório com apenas uma cota. Essa associação com uma cota pode facilmente caracterizar um vínculo empregatício, pois podem estar presentes os requisitos que caracterizam tal vínculo. E assim, com a nova resolução, o setor passa a atuar como os demais setores do Brasil, ou seja, podendo ter contratados via CLT, prestadores de serviços, a famosa pejotização, e também sócios. E assim como qualquer tipo de alterações, a gente tem os ônus e os bônus. Ao mesmo tempo que você tem maior liberdade para efetuar contratações com outros tipos de vínculos, você também está exposto a um maior risco de caracterização de um vínculo empregatício das legislações trabalhistas. Isso se você não efetuar os modelos de contratações de maneira correta. Um ponto-chave aqui é você saber onde alocar os seus assessores, tanto os assessores que vão ser seletistas, os prestadores de serviços e quem você quer como sócio da operação. A contratação via CLT é o caminho mais recomendado para profissionais em início de carreira ou com uma carteira ainda não tão relevante, ou seja, para a formação de profissionais em si, a gente sempre entende que o caminho seletista é o que deve ser praticado. Ocorre que, além do aumento dos custos ao você praticar essa contratação via CLT, você também vai ter que ter uma profissionalização do seu departamento pessoal. Já para os profissionais que possuem uma carteira mais robusta, o modelo de CLT não é tão atraente, assim você deve procurar alocá-los ou via pejotização ou até mesmo como sócios, se você entender que faz sentido ter essa pessoa como sócio realmente da sua assessoria. O grande ponto aqui, quando você for alocar assessores como sócios da sua operação, é tratá-los realmente como sócios, ou seja, oferecendo transparência sobre a tomada de decisões, sobre os atos de governança, questões de DRS, acessos aos números e dados financeiros e por aí em diante. Isso independente do percentual societário que esse sócio tiver. Então, o grande ponto é você tratar o sócio como sócio. Além disso, é recomendado que todos os sócios que atuem ativamente aos serviços atrelados à sociedade recebam um prolabore compatível com a função. Esses são alguns pontos que ajudam a mitigar o eventual vínculo empregatício, ou seja, a pessoa que é sócio, ela realmente é sócio. Quem for empregado estará enquadrado como seletista. E a pejotização deve ser utilizada em menor escala, excepcionalmente para o caso de assessores que atuem de maneira autônoma. Sobre os contratos de prestação de serviços, há duas formas de operacionalizar esse tipo de relacionamento. A primeira é ao realizar a contratação de um assessor pessoa física via um contrato de prestação de serviços. Mas aqui é muito sensível, a gente entende que não vai ser usado em larga escala, pois a tributação é muito alta e há um risco de caracterizar um vínculo empregatício. A outra maneira é via pejotização, ou seja, uma sociedade unipessoal vinculada a um escritório de assessores de investimentos PJ. É importante destacar que essa modalidade só vai funcionar com assessores unipessoais, ou seja, que tem uma sociedade limitada unipessoal, né? A antiga EIRELI. Não haverá outra forma de fazer essa pejotização, pois o CNAE utilizado pelas assessorias de investimentos não é cabível nem se enquadra como MEI e, por se tratar de uma pejotização em que essa PJ unipessoal não pode ter um vínculo com um intermediário e nem ter mais sócios, pois aí a gente teria um esquema de filiais, vai ser basicamente entre a PJ unipessoal e a PJ de assessoria de investimentos do escritório. Além disso, o contrato de prestação de serviço entre o escritório e a PJ unipessoal deverá ter uma cláusula de exclusividade, similar ao que acontece com o escritório e o intermediário. Mas enfim, o modelo de pejotização não aumenta o risco trabalhista dos escritórios? Se feito da forma correta, não, pois recentemente tivemos uma decisão do STF
em que permitiu a contratação de profissionais via contrato de prestação de serviços para a atividade fim da empresa, ou seja, para os escritórios de assessoria, para a atividade de assessor de investimentos, desde que o contrato seja real, ou seja, não exista a relação de emprego entre a tomadora e a prestadora do serviço. Em outras palavras, você pode usar a pejotização em sua assessoria, mas deve observar a forma e escala e quais os profissionais que realmente desempenharão a atividade de maneira autônoma, com liberdade de atuação, sem cobrança de horários, metas e demais pontos que podem caracterizar um vínculo empregatício. Sobre o vínculo empregatício, ele pode ser caracterizado através dos seguintes elementos: subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. Alguns tribunais entendem também que deve estar prevista a alteridade. Especificamente sobre os elementos, a pessoalidade é o trabalho realizado por a pessoa em si, então por uma única pessoa. A onerosidade é a contraprestação recebida pelo aquele trabalho prestado, ou seja, as comissões, bônus e por aí em diante. A habitualidade ou não eventualidade é o trabalho realizado de forma habitual, regular e constante pelo prestador. A subordinação é basicamente o dever que o prestador ou colaborador tem em exercer as atividades conforme as determinações passadas pelo seu superior. Trazendo um exemplo do que a gente tem no setor, seria a cobrança de metas, horários e assim em diante. E sobre a alteridade, seria o trabalho prestado em benefício de outro, sem que você esteja exposto aos riscos dos negócios. Aqui a gente vê muito esse caso para os assessores uma cota, aqueles que não têm acesso aos atos, informações e a transparência em si da sociedade. Aqui cabe um disclaimer, é muito importante que a relação de trabalho, tanto a pejotização ou até mesmo o vínculo societário, seja condizente com a realidade fática. Por que eu digo isso? O direito do trabalho é pautado no princípio da primazia da realidade, ou seja, os fatos em si importam muito mais do que os documentos contratuais. Por exemplo, você tem um contrato de prestação de serviços firmado com um assessor unipessoal para que ele realize as atividades de maneira autônoma, mas que ao fim você cobre metas, horários, presença física na sede e por aí em diante, é possível que você venha a ter o vínculo empregatício caracterizado, pois a realidade dos fatos, ou seja, ele ter essas metas, ter essa cobrança de horário e por aí vai, vão ser superiores ao contrato em si, quando isso for posto em discussão na Justiça do Trabalho. Ou seja, você deve enquadrar como PJ aqueles profissionais que querem realmente trabalhar de maneira autônoma, sem tantas obrigações e vínculos com a sociedade, mas mesmo assim estar fomentando a sua carteira de clientes e estar vinculado à sua sociedade via pejotização. Assim, é de extrema importância que você tenha os contratos específicos para cada modalidade de contratação, ou seja, os memorandos de entendimentos, quando você vier a ter um assessor vinculado societariamente, os contratos de trabalhos para os seletistas bem definidos e pautados no que você necessita para a sua sociedade, sendo que essas regras devem ser definidas em conformidade com o seu modelo de negócio e dentro das melhores práticas do mercado e condizente com os entendimentos judiciais que a gente vem acompanhando ao decorrer dos últimos anos. Gostou desse conteúdo? Deixe o like e compartilhe com alguém que possa se interessar também. Aguardo você no nosso próximo vídeo.